A aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho do processo de urbanização brasileira e, nesse caso especial aqui, é uma aula que se dividiu em dois espaços, mas que na aula anterior, então, nós nos mantivemos a falar, então, de toda a história, desde o início do Brasil até 1930, e depois entramos, então, num processo dual que ocorreu na urbanização brasileira, que poderia ser sintetizado entre dois aspectos: a urbanização de fato e um processo de interiorização. O que vale destacar, então, para marcar mesmo na nossa cabeça, é que a base da sociedade brasileira, ela configurava, então, prioritariamente com portugueses e africanos, somados aos povos indígenas que viviam em uma linha tênue entre aceitação, integração forçada e conflitos de terra, né? Marcando, de novo, o século XVIII, até o século XVIII, então, a base econômica que existia no Brasil, ela era a partir da extração de madeira e o cultivo da cana-de-açúcar, que ocorria, então, na região nordeste do país. A partir do século XVIII, então, a gente tem o início na mineração e um volume já que girava em torno de 300 mil pessoas, em grande parte portugueses, no território brasileiro. No final do século XIX, principalmente pelo fim do tráfico negreiro, né, e todas as leis que ocorreram, eu discuti essas leis na aula anterior, houve então a chegada, um processo massivo de imigração internacional, subsidiado pelo governo brasileiro, dando oportunidade com que esses imigrantes tivessem direito à terra, né? E aí, lembra que eu comento sobre os chamados push and pull factors, né? Porque haviam fatores de atração no Brasil, esse subsídio, o cara podia vir para cá e tinha acesso à terra, mas também tinham fatores graves de expulsão na origem, né? Porque no Brasil nós tínhamos no Brasil a gente tinha terras ilimitadas, né, para processo de ocupação de fronteiras, mas na Europa eles viviam um processo de transição demográfica que, aliado à Revolução Industrial, estava gerando um excedente populacional muito grave, muito grande, né? E aí, se a gente puder marcar, né, até 1970 a 1870, 902, a chegada massiva de italianos, portugueses, espanhóis. Eu até expliquei da origem, então, na aula passada, dos alemães, dos holandeses e tal, como que a barreira linguística, né, dificultou a integração com os portugueses, mas, ao mesmo tempo, fez com que eles formassem comunas, e ali, claro, hoje no Brasil, você perceber como que esses grupos colonizaram algumas determinadas regiões e os traços culturais são relevantes até hoje, né? E aí nós citamos os casos de Domingo Martins e aí das cidades que existem hoje no sul do país. É importante destacar, então, que a partir então, do Nordeste, o eixo econômico ele vem descendo, né? Então, ele pega a região de Minas Gerais, um pedaço de Goiás, todo ligado ao processo de mineração, as cidades como Diamantina, Ouro Preto, Mariana e tantas outras são colonizadas como ponto central de coleta desses minerais e do ouro, mas aí a gente vem descendo ainda mais com a produção de café, né? Na parte ali sul de São Paulo, e a gente tem uma chegada massiva também de portugueses e um início da corrente japonesa, justamente em busca dessa grana que girava em torno do café, né? Naquele momento, então, o Brasil ele exportava café para o mundo inteiro e a gente tinha, vamos dizer assim, o auge da produção econômica brasileira, mas, novamente, focado na monocultura do café. O que é sempre ruim, né? Que quem estuda um pouquinho de riscos, sabe que a diversificação de riscos é uma garantia para que você caminhe sempre em alta. E a monocultura, aliada, então,
com todo um processo econômico global que entrava por causa das guerras, há uma superprodução, então, desse café, todo mundo começa a vir para cá para produzir café e o mundo para de absorver esse café. Então, a gente tem uma quebra de bolsa, a gente tem a Segunda Guerra. Então, são inúmeros fatores que levam a fazer com que abre o outro. Peraí, só um minutinho. Ei, Sara, tudo bem? Faça o seguinte, limpa o seu cache aí e pega de novo. Eu mandei um link novo na página do planejamento urbano. Pega lá esse link novo, tá bom? Aluno me mandando no privado aqui que não está conseguindo entrar. Então, vamos lá. Então, beleza. Aí, na semana passada e hoje, eu também falo que é importante todo mundo marcar. Somente a partir de 1930 que você pode considerar que começa a haver uma preocupação com o desenvolvimento do Estado-nação, né? Com uma organização estratégica de mercado interno, de produção colaborativa, de indústria, de malha viária, para estabelecer uma lógica produtiva interna, né? E aí eu até brinquei que, se você pensar que a partir daí que nasce um Brasil de fato, né, nós não teríamos 90 anos de preocupação com o desenvolvimento de um país, né? Então é como se tudo antes disso tivesse voltado só para o mercado externo. E aí eu faço a seguinte ironia: será que até hoje não é assim, né? Será que nós não estamos preocupados ainda só em atender o mercado externo? O Brasil ainda ele é um país de commodity, e ainda ele é um país que beneficia pouco esses commodities, né? Já visto aí questões como petróleo e minério que nos dão tanta renda, mas poderiam dar ainda mais se tivéssemos investido em ciência, tecnologia e inovação, né? E aí é importante marcar, então, que a partir de 1930 há uma redistribuição da população no território brasileiro. E na aula passada nós falamos muito dos processos de urbanização dentro do governo JK, dentro do regime militar, até a década de 80. Então é bom dizer, marcar o seguinte: na sua cabeça precisa ficar muito claro que até 1930 o Brasil ele era um país que recebia muitos imigrantes. De 1930 até 1980, o Brasil ele ele fica praticamente nulo aos fluxos migratórios, né? Ou seja, quem entra e quem sai opera num saldo migratório praticamente nulo. E aí a gente deflagra, além do processo de urbanização, um processo de interiorização. Eu vou explicar para vocês quais foram essas áreas colonizadas agora e destacar, a partir de 1980, um novo padrão, né? E aí eu chego no final para contar um caso específico, que é o caso de Valadares, beleza? Então vamos lá. Né? Essa, então, outra tendência da redistribuição no território brasileiro, além da urbanização, são os fluxos migratórios de interiorização e ocupação de novas fronteiras. O que ocorre são políticas explícitas, então, para ocupação progressiva de espaços interioranos, principalmente devido à produção do café que existia na época. Ele caminha, então, ao norte e ao noroeste do Paraná, que era justamente com essa face sul, fronteira com essa face sul de São Paulo. Ele inicia em meados da década de 30 e vai até o final da década de 60. Por que um processo de ocupação ele tem início e fim? Óbvio, né, gente? Um processo de interiorização, que ele tem uma expansão, ocupação, em grande parte rural, e depois que ocorre um processo de ocupação rural, ocorre um processo interno de urbanização, né? Primeiro que ocorre nesse processo em Paraná, devido à proximidade com os portos e os mercados do Rio e São Paulo, né? E as terras também eram muito de altíssima fertilidade, praticamente inexploradas.
quem já visitou, né, no Paraná, ali perto nós temos as Cataratas do Iguaçu e uma disponibilidade hídrica muito grande, né? Bom, beleza. Depois, então, é importante marcar, depois do Paraná ocorre a expansão para a face oeste, né? Então, assim, do Brasil, a gente caminha, então, para a parte do centro-oeste, sobe para o Maranhão, e depois Pará e Amazonas. Então, essas faces... E por que é importante? Então, você vai ver que a ocupação, por exemplo, do Acre se dá só depois, né, a ocupação e a incorporação do Acre para o território brasileiro, justamente porque é importante ter população, né? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem muito barulho. Não, acabou o barulho, né, Lili? O Catiúdes, você não está ouvindo porque eu acho que o pessoal está ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, gente? Se todos estiverem me ouvindo, eu acho que o problema é no seu computador. Bom, continuando. Beleza. Hoje está melhor do que segunda, né, Zélia? Hoje está mais quieto aqui, né? Beleza. Então, esse gráfico aqui, ele resume bem como a migração foi ocorrendo ao longo das décadas, né? Percebam aqui, no Paraná, na década de 40, 50, em taxa de crescimento, como ele expande muito na década de 50 e 60 e já contrai um pouco na última década. Sempre você vai ver um fluxo de interiorização colocando um aspecto mesmo de uma curva normal, ou seja, eu tenho uma distribuição que começa a aquecer, atinge um pico em outra década e decai depois. Por que ela decai? Justamente porque o fluxo de interiorização ele tem o interesse de ocupar territórios. Então, quando ele ocupa os territórios, depois desses territórios ocupados, a gente atinge um limite de expansão que depois, por movimentos de migração interno mesmo, eu altero a dinâmica, mas ele pode crescer, mas cresce com o próprio residual que existe dentro das cidades, né? Então, vamos entender parte desse fenômeno? A desaceleração abrupta do crescimento demográfico ocorre na fronteira do Paraná e no centro-oeste do Maranhão durante a década de 70, né? E aí é bom marcar, então, que a ocupação, por exemplo, que ocorreu aqui no Paraná, ela se distribuiu por 30 anos, né? Já no Mato Grosso e no caso do Pará e no Amazonas, ele ocorreu muito mais rápido. Por quê? Esses fluxos, eles ocorrem, né? A dinâmica já está conhecida e eles ocorrem num curto espaço de tempo, que já todo mundo já detém, vamos dizer assim, conhecimento e os trâmites deste processo de ocupação, né? E aí, vamos imaginar, só no caso do Paraná, ele depois que todas as terras são ocupadas, ele passa a exercer uma condição de expulsor, ou seja, depois que todo mundo ocupa e aí o pessoal continua chegando e percebe que já não tem terra disponível, eles começam a voltar para outros estados. Então, você vai perceber que entre a década de 70 e 80, o Paraná, que aqui mostrou um crescimento, ele decresce, né? Ele tem um crescimento negativo, em torno de 2,5 milhões de pessoas. É bom marcar, então, que no centro-oeste de Maranhão, numa escala menor, há também perdas populacionais na década de 70, em torno de 1.200.000 pessoas, ao passo que no Maranhão teria que saído, só do Maranhão, em torno de 580.000 pessoas nesse recorte. Mas, é claro, é bom destacar, né, o que está ocorrendo concomitantemente com os processos de interiorização. Aquilo tudo que ocorreu na última aula, né? São os processos de urbanização. E os processos de urbanização, nós percebemos na última aula, que eles ocorreram, tanto no governo JK, quanto, principalmente, no regime militar, com intervenções hesitantes e parciais do governo. Ou seja, os investimentos em infraestrutura não seguiram uma lógica global, e sim uma lógica
que eles vão chamar de setorial, ou seja, os investimentos em infraestrutura se concentraram principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, fazendo com que o processo de industrialização que concomitantemente existiu se concentrasse nessas regiões. Fica parecendo um pouco complexo no aspecto teórico, mas eu vou dar uma ideia para vocês, né? Tem um exemplo claro de uma indústria da Ford que tenta se instalar na Bahia na década de 70. Bom, auxiliado, então, motivado pelo governo para promover essa dispersão industrial. Mas quando ela chega na Bahia, eu tenho um problema muito grande que não haviam estradas, não, a distribuição elétrica era precária, o pessoal qualificado no entorno eram poucos, porque os minimamente qualificados eles já tinham descido para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então eu tinha um problema muito grande, né, geral. Então rapidamente essa empresa ela abriu, fechou depois e se recondicionou em outros locais. E aí você vai ver que acaba que isso é cruel. E quando aí você imagina então no Paraná, no Mato Grosso, e nessas regiões que acabaram de ser, vamos dizer assim, colonizadas, como que era as opções de infraestrutura e vida nas cidades, né? Então era muito difícil. Então por isso que registra-se nesses processos crescimentos negativos. Deixa eu só observar aqui de novo. Não, tudo bem. É importante marcar, então, que, em resumo, havia, então, 2 grandes reservatórios de excedente populacional, ou seja, tinha muita gente disponível para migrar, né, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste, e as pessoas saíram dessas regiões e foram tanto para núcleos industriais, como São Paulo e Rio de Janeiro, quanto também para a ocupação de interiorização, principalmente nas fronteiras agrícolas, Paraná, Centro-Oeste e região Norte. Havia também, além das trajetórias dominantes, trajetórias secundárias, que estavam articuladas ou não às dominantes. Os principais fluxos estavam ligados à ocupação nos estados do Sul, em direção ao Paraná e ao Centro-Oeste, e também do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro. Há uma prevalência, claro, até a década de 80, e isso vai mudar, das migrações rural-urbano, né? Ou seja, aquelas que saem, então, do campo-cidade em todos os estados. Havia, até então, durante esse período, um peso muito grande nas migrações de longa distância, né? O maior exemplo, o maior expoente disso, são aquelas migrações do pau de arara, né, que saíam lá do Nordeste, no extremo Nordeste, e vinham para São Paulo, né? Há uma tendência de concentração em grandes cidades, ou seja, cidades metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. E havia, sobretudo, um caráter cultural, ou seja, migrar, naquela época, estava muito atrelado, então, à mobilidade social. Ou seja, deslocar-me no espaço era uma certeza de melhorar as minhas condições de vida. E a gente vai perceber que a partir da década de 80, né, isso muda um pouco, né? Há uma redemocratização, né? E aí a gente vai perceber que durante essa década, né, onde prevalecia ainda o regime militar, nós temos uma grande crise econômica no Brasil, né? Há uma inflação acentuada em extensão, há um elevado endividamento externo, né? Então você começa a fazer muitos empréstimos com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional. Há uma organização, o orçamento do governo federal é onerado por subsídios compensatórios crescentes e um déficit em caixa, e aí a gente vai ver plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro, aquele pandemônio que existiu na década aí de 70 e 80. Há uma concentração econômica de renda muito clara, né, que são reflexos. Essa concentração ela não ocorre ao acaso, ela é reflexo, sobretudo, de processos históricos, e é isso que vocês precisam marcar.
essas histórias, quando eu falo assim, ó, gente, concentração econômica de renda, desigualdade social, isso já vem sendo construído. Desde quando, gente? Desde 1500, né? No final da década do século XIX, a gente tem ali todo um processo que construiu-se a partir de subsídios para italianos, não subsídios para escravos, e uma série de outras coisas que foram só aumentando isso, colapsando na nossa realidade atual. E aí, no governo Figueiredo, que foi até 85, desenha-se, então, um programa de aperto monetário fiscal com ênfase no corte de gastos públicos e na política de juros, levando à redução drástica de créditos e subsídios. E aí, marcam essa data, 1985. 1985 é um dos ápices, por exemplo, da emigração de valadarenses para os Estados Unidos. Por quê? Nós tínhamos um cenário de crise econômica muito grave e essa crise, ela gera, então, oportunidades, dado um cenário que existia em Valadares, que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Então, a partir de 1985, o Brasil, toda essa questão econômica muito ruim, ela corrói o regime militar por completo e facilita a transição para a volta de um regime democrático chamado aqui de a Nova República. E aí está posto o chamado primeiro governo civil depois do período autoritário, e havia dois grandes desafios: uma implantação de um Estado de Direito democrático e uma restauração da economia e a partir da expansão de novos vértices econômicos. Bom, a década de 80 é sem dúvida, para a literatura, uma das décadas mais complexas de serem analisadas. Por quê? Há uma recessão muito grande e desemprego. Gente, e eu devo admitir que 2020 será uma década muito tal qual ou maior ligada a essas questões. Por quê? Todos esses reflexos do Covid não serão rapidamente reparados, tá certo? Então, assim, nós vamos perder aí 4, 7, 10, 15, 20 anos de reestruturação econômica, aliado a todos os fatores que já existiam, para voltar ao normal, para o Brasil voltar a crescer. E aí eu te pergunto, né, até que ponto todo mundo mesmo, todos os países do mundo, vão continuar crescendo dentro da lógica capitalista colocada? Porque há um limite, né? É como se eu puxasse de um lado e faltasse do outro. Há um limite, né? Então, há também uma deteriorização na capacidade de absorção dos mercados de trabalho, sobretudo nas grandes cidades, uma vez que a produção de grãos, a lógica, o próprio mercado, a revolução industrial, ela estabelece um limite produtivo individual, ou seja, não há tantas vagas no mercado de trabalho, e deflagra, então, o fim do chamado processo bipolar que prevaleceu até aqui. Qual que era esse processo bipolar, gente? Vocês lembram? Urbanização e interiorização, né? E aí, há transformações significativas no território brasileiro. A gente vai tentar entender qual é, então, esse novo perfil rapidamente, né? As fronteiras do norte e centro-oeste dão sinal de esgotamentos, então, ou seja, o esgotamento de fronteira ocorre, o ciclo de vida das fronteiras ele foi se abreviando, né? Se no Paraná foi em torno de 35 anos, Mato Grosso durou 25, e na região amazônica, em torno de 15 anos, né? Como eu havia dito anteriormente. É bom destacar que há um declínio no ritmo de crescimento populacional nas regiões metropolitanas brasileiras. E o que é um declínio de ritmo de crescimento? Professor, deixou de crescer, né? Ficou diminuindo? Não. Declínio no crescimento significa que passou a crescer menos. E é importante destacar, e aí eu já vou trazer aqui para o nosso século atual, que na década de 2000, no censo de 2010, foi registrado, por exemplo, que o município de Belo Horizonte
ele decresceu em volume populacional. Mas quando você pega, por exemplo, a metrópole, os municípios que compõem a RMBH, a gente vai ver que ele aumentou abruptamente. E aí, quando você pega, muitas pessoas que viviam em Belo Horizonte se deslocaram para as regiões, os municípios que compõem a região metropolitana. E aí isso tem uma explicação. Porque eu tenho um processo chamado de periferização, onde a taxa de crescimento dos municípios periféricos integrantes da região metropolitana é significativamente superior aos seus municípios sedes, né? Por que isso ocorre, gente? Viver nas grandes cidades é muito caro. E o proletariado, o trabalhador, o assalariado, ele vai para a franja da sociedade, né? Bom, e aí, claro, as cidades expandem significativamente a ponto, por exemplo, de existir em alguns locais uma rua que separa uma cidade da outra. Essa integração da malha urbana, que nós vamos, dentro de urbanismo, conhecer como conurbação urbana, essa conurbação urbana emenda as cidades e faz com que há um aumento da chamada mobilidade pendular. Ou seja, não há mais um processo migratório, mas sim uma mobilidade pendular, onde uma pessoa pode viver, por exemplo, em Betim ou Contagem e trabalhar dentro de BH. Ou aqui mesmo em Valadares, né? O sujeito pode viver em Alpercata, no Frei Inocêncio, ali em São Vito, e trabalhar naturalmente aqui em Governador Valadares. Vocês mesmos, né? Vocês podem, geralmente eu tenho nas nossas turmas, algum aluno que faz esse deslocamento diário do seu município para agora. Esse é um padrão de um novo perfil que se dá a partir de 1980. Porque antes a gente não tinha condições nem de disponibilidade de malha viária, como disponibilidade de infraestrutura econômica, né, nas cidades, como também de tecnologias de informação que permitissem essa mobilidade pendular. Tá certo? E aí há, claro, uma nova forma de consumo do espaço. Bom, gente, as cidades foram planejadas para os carros, né? E as pessoas percebem aqui nessas malhas uma possibilidade de mobilidade pendular que pesa demais as malhas urbanas. Isso, você vai entender, assim, nossa, professor, isso que faz com que na hora do rush não tem jeito, o cara tem que voltar para casa, ele tem que pegar aquela estrada, ele tem que pegar aquela via expressa. E aí entope as cidades. E aí eu te pergunto, quem está fazendo urbanismo 3 comigo está vendo, né? Chamado urbanismo humanista. Isso é inviável, gente. Uma pessoa pegar aí 4 horas de trânsito por dia num dia, e tentar dormir 8 horas, só aí foram 12 horas do seu dia. Mais 8 horas de trabalho, 2 horas de almoço, 10, está sobrando só 2 horas para ele viver e fazer aquilo que ele gosta. Está muito errado esse cálculo, não está, não? Para ter qualidade de vida, para pensar em qualidade de vida, essa lógica está muito errada. A conta realmente não fecha, né? Então, há um aumento sem precedentes da migração de retorno em praticamente todos os estados brasileiros. Ou seja, é um volume estimado em cerca de 1,2 milhões na década de 70, de pessoas que retornam aos seus estados de nascimento, somando quase 2,7 milhões na década seguinte. E com a migração de retorno, né, a família vem aqui para São Paulo e chega a um ponto que eles voltam ao seu estado de origem, e a gente vai ver toda a literatura que fala de deslocamento, que fala que o retorno ele é um desejo intrínseco do migrante, e aí a gente se projetar isso para a nossa realidade, grande parte dos migrantes valadarenses que vão para os Estados Unidos ou para Portugal relatam, né, que há o desejo de chegar no final de suas vidas e voltar para Valadares, né? Grande parte, né? Tem gente que quer ficar lá de vez, né? E o significativo na migração de retorno são os fluxos para o Nordeste, né? Que são fluxos que principalmente se deslocaram para a região de São Paulo, no Rio de Janeiro, que agora estão voltando. E há, sobretudo,
dentro a partir de 1980, como eu havia dito no início da aula, uma inversão do chamado fluxo migratório internacional. Se agora, então, se até 1930 o Brasil foi um país recebedor de imigrantes italianos, polacos, espanhóis, principalmente portugueses, japoneses, alemães, holandeses, agora é hora desse contingente descendente desse povo também voltar às suas terras, né? Às vezes não são as pessoas que migraram, mas seus filhos e seus netos, né? E aí a gente vai entender como que tem gente que requer aí natureza italiana, o português não precisa, né? Uma naturalização espanhola, e voltam para os seus países como descendentes, né? Bom, é bom destacar, então, que há predomínio de trocas, né? Todos os estados, já a partir de 1080 e 90, por que é 1080 e 91? Só destacar, né? Que o censo que deveria ser realizado em 91 não foi realizado, foi realizado em 91. Mesmo caso agora, viu, gente? O censo que ocorreria em 2020 não vai ser realizado em 2020. Então, quando a gente analisar dados de 2010/2020, na verdade não vai ser 2020, vai ser 2021. Né? Há quase um esgotamento da expansão demográfica na fronteira norte-centro-oeste, maior peso nas migrações de curta distância e uma alteração à concentração urbana nas grandes capitais. Isso sim é um novo padrão de migração. Por quê, gente? Há também o chamado declínio da fecundidade. Depois, lembra que eu falei que a migração, a mortalidade cai primeiro, depois a fecundidade cai? E dentro das próprias cidades há a produção, né, vamos dizer assim, da força de trabalho. Então, as próprias cidades vão se automantendo em volume populacional por um dado momento. E aí a gente vai perceber que no século XXI, a partir dos anos 2000, então, há um descolamento de todas aquelas relações, ou seja, o deslocamento populacional para fins de industrialização, ele já não ocorre mais. O deslocamento populacional para a ocupação de fronteira agrícola não ocorre mais. O deslocamento populacional, porque havia oferta limitada de empregos, também não ocorre mais. E aí, um puxa o outro, né? Está correlacionado. Descola-se, então, aquele caráter cultural onde migrar para outras regiões brasileiras estava associado a uma melhoria direta à qualidade de vida. Nesse sentido, pode-se dizer, né, como o Domenech Picuet vai dizer, que houve uma chamada reversibilidade nas migrações internas e, principalmente, tanto na área de origem como destino, aumentando significativamente a migração de retorno, tanto que hoje a gente praticamente não analisa mais como cidades expulsoras e cidades receptoras, mas sim a sua capacidade de reter pessoas ou perder pessoas, e cidades que exercem a chamada rotatividade migratória por determinadas motivações econômicas. E a gente vai perceber que rotatividade migratória, cidades metropolitanas como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, exercem muita rotatividade migratória. O que é isso? O tempo inteiro está chegando gente de outros estados, mas está saindo gente de São Paulo também para ir para outros estados. O interessante é analisar a composição, quem são essas pessoas, né? E aí há um índice para analisar isso, que é o chamado índice de eficácia migratória. Né? Hoje, praticamente, quem retém no país bastante gente são, hoje, se pensar dentro de um caráter nacional, é o estado de Goiás, principalmente devido ao fluxo, à produção de grãos e carne no país. Também vinculado ali, né, muito próximo ao Mato Grosso do Sul. Áreas de retenção migratórias no aspecto regional, ou seja, que não oferece trocas de outros estados, mas trocas internas. Eu tenho grande na região centro-oeste, todos os estados do centro-oeste, as migrações ocorrem para o Mato Grosso. Na região norte, eles vão para o Pará.
No Nordeste, o Rio Grande do Norte tem sido um grande concentrador de pessoas da região Nordeste que vão para o Rio Grande do Norte. Na região Sudeste, o Espírito Santo e Santa Catarina na região Sul. E aí, como eu havia dito no slide anterior, Rio de Janeiro e São Paulo, áreas de grande rotatividade, pessoas que chegam e que vão, principalmente nas suas grandes metrópoles, né? Aqui, então, a gente pode dizer que há atualmente dois grandes vetores redistributivos que estão, então, ligados a nível nacional, de pessoas que saem hoje na região Sudeste e vão em direção à região Nordeste, e os chamados fluxos para a metrópole e interior, ou seja, uma nova realidade. O que é isso, então? Fluxos migratórios de metrópole e interior. Bom, professor, mas você estava falando agora que de 1980 havia uma grande concentração de metrópole. Ainda há um crescimento, mas um crescimento em menor ritmo. Por quê? As pessoas têm ido para o interior. Você vai perceber que no censo 2010 registrou um dado curioso, que era o aumento de cidades, de pessoas em cidades com menos de 5 mil pessoas, cidades com menos de 20 mil pessoas. Por quê? Com o aumento da malha viária, o acesso ao automóvel, a tecnologia de informação e comunicação, ou seja, todo lugar agora tem TV e internet, as pessoas estão migrando em busca do que a gente chama de amenidades urbanas. O que são amenidades urbanas, gente? É a possibilidade de você poder almoçar em casa, de levar o seu filho na escola, de passear com ele diariamente, de viver num lugar onde você não vai gastar tanto tempo no trânsito e não conviver tanto com violência, criminalidade. Esse chamado trade-off, né? Esse trade-off você vai fazer o tempo inteiro, inclusive com a sua renda. Ou seja, eu deixo de receber 10, 15 mil reais em São Paulo, no Rio de Janeiro, para viver tranquilo aqui, por exemplo, em Governador Valadares, ou Frei Inocêncio, em outras cidades, ganhando aqui, sei lá, 5, 7 mil reais. Você vive bonito na fita. Por quê? O custo de vida é menor e os valores que a gente chama não contabilizados entram nessa conta das amenidades urbanas, que no final, entre 7 mil aqui e 15 mil em São Paulo, inclusive o saldo líquido, né, do que sobra na sua conta no final pode ser positivo. Então, muita gente tem migrado hoje, saindo das metrópoles e indo para o interior, principalmente também porque as cidades do interior vêm conseguindo estabelecer uma dinâmica regional muito consistente. O que é uma dinâmica regional consistente, gente? Hoje, por exemplo, você imaginar Valadares como um polo regional onde você consegue fazer quase tudo aqui dentro de Valadares, né? E aí, só algumas coisas. Há uma cirurgia de alta complexidade. Se você não conseguir daqui, você vai para Belo Horizonte. Antigamente, o pessoal tinha que mudar, a família toda tinha que mudar para Belo Horizonte. Hoje não, você pode fazer grande parte de um tratamento desse aqui mesmo em Valadares, e aí, em determinados momentos, você pode viajar, ficar ali hospedado em Belo Horizonte e voltar, né? Então, estudar, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Faculdade de arquitetura, né? Quem sonhava em fazer arquitetura tinha que ir para Belo Horizonte, ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo. Eles não tinham essas possibilidades, né? Então, é bom destacar esses aspectos, né? Das novas dinâmicas, de novos processos redistributivos. E aí, claro, o que a Beininger, né, a Rosana Beininger, vai dizer que há um processo chamado interiorização migratória. O que é essa interiorização migratória? Ela vai dizer que antes da gente imaginar assim, eu quero sair daqui e ir lá para BH, tal, aquilo é uma roça, eu vou procurar locais mais perto, né? Eu vou ver quais são as minhas possibilidades ali em Ipatinga, ali, aqui, mais próximo aqui, ali em Teoflotone, ou até mesmo ali Colatina, ver, né, regiões mais próximas. E aí, gente,
Como que se coloca Valadares dentro dessa história? Bom, tomar uma água aqui, que agora lá vem chumbo, né? Valadares, ela se coloca, então, como uma cidade, como as outras, com muitas particularidades, mas vivendo todos aqueles processos, né? Bom, é bom dizer ali que logo no início da década, né, essa região ela é uma região do século passado, né? Finalzinho ali, 1870, 1900, o indicativo do chamado Serra das Esmeraldas, né? O Sertão do Rio Doce, do livro do Aruf, vai dizer isso muito claramente, né? Que havia na cabeça dos portugueses, por ouvir falar, né, dos índios, que no topo, no alto do Rio Doce, havia uma grande Serra das Esmeraldas. E aquilo, em algum momento, os portugueses eles travam a navegação do Rio Doce, não podia passar nada, porque quem subisse poderia roubar essas esmeraldas. Bom, de fato, em um certo momento nessa política, há a ocupação dessas áreas. E aí, os portugueses, para ocupar essas áreas, declaram aqui a chamada guerra ofensiva aos botocudos. Bom, gente, e aí você vai ver relatos históricos de pessoas dizendo que os botocudos eram muito violentos. Poxa, os botocudos eram violentos, porque eu chegava para ocupar a terra, eles tacavam flechas na gente, queriam bater na gente. Pô, gente, pensa só o seguinte, imagina um cara chegando aí na sua casa e falando assim, ó, gente, nós vamos ocupar esse lugar aqui agora, tá? A partir de agora esse lugar é nosso. O que vocês vão fazer com o pessoal? Né? E aí, realmente, a ordem dos portugueses era matar mesmo os botocudos violentos. Então, num primeiro momento de ocupação dessas terras, havia mesmo aquele conceito de terra arrasada, matando muitos índios mesmo, e retirando a madeira, né, para ocupar esse território. Bom, é bom destacar que nessa época, né, como Valadares surge dentro de uma lógica, como todas as pequenas cidades surgem, né, são entrepostos que vão se colocando para descansos, né, à beira do rio, a chamada Porto das Canoas, né, então, assim, era um local onde subiam navegando, mas é Porto das Canoas, né, gente, não é Porto dos Navios. Então, quando você pegar a história de Valadares, ele vai dizer que o pessoal subia em canoas mesmo, ia remando, né, e, claro, em alguns momentos tinham desníveis muito significativos, onde a pessoa tinha que pegar a canoa, entrar no meio do mato, o pessoal passava com a canoa nas costas e depois seguia a viagem, tá bom? Bom, a Constituição, então, de Porto das Canoas, o desenvolvimento todo do mercado econômico, se a gente pegar ali no final ali de 1800, 1900, a gente vai lembrar, né, que há o desenvolvimento concomitante das cidades mineiras, a extração mineral, então a construção das linhas férreas, e aí no início do século passado, a construção, então, em 1905, fica pronta em 1910, a construção da linha férrea, ligando a chamada Estrada de Ferro Vitória-Minas, né, que é a chamada EFVM, né, que depois virou, pela Companhia Vale do Rio Doce, justamente, que dava o nome na região, tá? Deixa eu só verificar aqui se alguém... Não, mas ninguém conseguiu. Tá, calma aí, vou voltar. Bom, e é importante imaginar o seguinte, eu vou tentar dar um prisma dentro da lógica, né? Valadares, então, ele tem um ciclo econômico ligado, um primeiro grande ciclo econômico, justamente devido a esse desmatamento, essa guerra ofensiva dos botocudos, e eles começam a ocupar, retirar a madeira. Então, o grande ciclo econômico primeiro que ocorre em Valadares, ele é a ocupação de terras, a produção de madeira. E aí, aos mais antigos, você pode perguntar que haviam na cidade muitas madeireiras, né? Quem conhece ali, por exemplo, aquela região do Santa Terezinha, ali perto da 3 de Maio,
pessoal ali do bairro São Pedro e muitas outras regiões de Valadares, era comum você tropeçar em madeireiras, né? Que haviam muitas em Valadares justamente por causa desse processo de ocupação territorial que precisava, então, desmatar e vender a madeira, né? E aí, essa madeira eu retirava, vendia e no lugar dela dava local a grandes fazendas, a pecuária, lembrando que nessa época havia também a política de subsídios, né? Então, havia muita ocupação aqui nessa região. Bom, 1910, a linha férrea fica pronta, Porto das Canoas vira Figueira, quase que imediatamente depois, Figueira do Rio Doce, isso é a parte muito caricata, né, até, né, o chamado Benedito Valadares, ele vem a Minas Gerais, ele era o governo de Minas, ele vem a Valadares, e aí meio que para homenagear barra ganhar recursos do governo, Figueira do Rio Doce se transforma, então, o município de Figueira se transforma em Valadares, para fazer uma homenagem, vamos dizer assim, para Benedito Valadares e meio que ganhar recursos, meio que isso não acontece, né? Mas aí passamos a nos chamar de Figueira do Rio Doce para governador Valadares. Eu, particularmente, acho Figueira do Rio Doce mais bonito do que governador Valadares, né? Bom, é que a gente nunca parou para pensar nisso. Fato é que, mais ou menos ali no meio do século passado, a estrada de ferro, gente, passava ali rasgando perto ali da prefeitura. Quem conhece, pegar a Avenida Brasil e ir até o final dela, tem uma ponte lá no final, no bairro Santa Terezinha, que embaixo ali você vai ver resquícios de uma linha férrea, né? A linha férrea passava, então, ela rasgava ali, onde está o fórum ali, por exemplo, passava uma linha férrea. Então, mais ou menos no meio do século passado, houve a chamada transposição da linha férrea, onde que pegou aquela estrada de ferro e passou ela justamente para onde ela está hoje. Bom, para fazer isso, os americanos, eles tiveram um apoio dos americanos significativo. Só que para fazer essa nova linha férrea, os americanos chegaram aqui e teve um surto de malária tão grande que eles tiveram que mexer em mata, tiveram que fazer algumas coisas. E todos os engenheiros, todos os trabalhadores americanos adoeceram. E numa parceria chamada Acordo Brasil-Estados Unidos, mas muito com interesse, né, gente, de cuidar dos próprios americanos, porque não tinha serviço de saúde aqui, é inaugurado o chamado Serviço Especial de Saúde Pública, para cuidar, então, da população valadarense, entre aspas, porque cuidava muito dos americanos que vinham para cá e estavam adoecendo nas matas. Bom, alguma dessas pessoas que ficaram aqui depois da transformação, uma pessoa emblemática nesse caso aqui da transposição, era o engenheiro Mr. Simpson. O Mr. Simpson, ele inclusive, ele é o homenageado naquele viaduto que nós temos ali na saída do Coelho Diniz, ali que você passa para ir no Pitágoras. Esse Mr. Simpson, ele cria com a esposa dele um instituto de línguas, o Ibero-Americano, né? E ele, nesse Instituto de Língua, para ensinar a língua inglesa, o Mr. Simpson fica, então, ele não volta para os Estados Unidos, depois da transposição da linha férrea, ele cria, de certa forma, uma fase do seu estudo de inglês, que era um intercâmbio. Bom, e aí vamos imaginar o cenário da época, né, de Valadares. Valadares é um local pobre, que viveu da madeira, pecuária, na época da Segunda Guerra, era comum, então, aqui em Valadares, uma riqueza mineral muito grande. Havia muitas casas e indústrias que produziam mica. Eu lembro, gente, na minha época de criança, ali, 1985, 1990, era comum você achar muita mica na rua, porque PF mesmo, né, casas faziam, pessoa produzia mica ainda. Mica era um condutor importante para a rádio, né? Só que na hora que inventaram um negócio mais moderno, a mica acabou. Então, assim, a gente costuma marcar que os ciclos econômicos em Valadares foram ciclos extrativistas não sustentáveis. Ou seja, ao final de cada ciclo, pairava
uma tristeza e uma estagnação econômica imensa, que para a população mais pobre era muito duro, muito, muito duro mesmo. Né? E aos ricos, né, os dominantes, ao coronelismo, os donos das terras, isso não impactava de maneira tão significativa. Né? Então vamos imaginar o cenário na década de 70, né? Quando a gente tem, então, o IBEU promovendo, o Instituto de Línguas promovendo um intercâmbio. Gente, quem fazia inglês naquela época era rico, né? Quem fazia aulinha de inglês naquela época, década de 60, era só filhos dos ricos. E aí, uns poucos que fizeram, então, esse intercâmbio, bateram lá nos Estados Unidos, naquela região de Nova York, Boston, e perceberam uma oferta quase que ilimitada de emprego, né? Principalmente no mercado hoteleiro no inverno. E aí esses caras chegaram lá e mandaram cartas para os amigos dele, informando que havia essa oferta ilimitada. Bom, chegam, então, os chamados primeiros migrantes. Né? Eu estou seguindo a linha da professora Sueli Siqueira aqui da Univale, mas existem outras linhas também eventualmente, alguns desses caras que trabalharam e aqui na transposição, eles voltaram com brasileiros para lá, né? Casaram e levaram alguns brasileiros para lá. Bom, mas eu vou seguir a linha teórica aqui da Sueli Siqueira, né? Essa linha da Sueli, ela vai dizer, então, que esses caras amigos, então, das pessoas que fizeram esse intercâmbio, eles chegam lá, eles já tinham proficiência na língua inglesa, eles eram estudados, e chegam lá e começam a ganhar muito dinheiro, a moeda americana valorizada, valendo muito em Valadares, e chegam arrasando, e percebem que há oportunidade para mais gente ir, e começam a mandar cartas, vem que eu te ajudo, e aí começa a se estabelecer, começa a perceber uma rede de colaboração entre origem e destino. Onde essa rede de colaboração estabelece, então, as chamadas redes sociais durante a década de 70. Como, aí vamos pegar de novo a história do Brasil. Como estava o Brasil durante o final do regime militar e no início da nova república? O Brasil estava quebrado, não tinha nada. Você imagina como é que estava Valadares. A realidade de Valadares era um pouco essa. Os filhos dessas famílias muito ricas de Valadares estavam vivendo uma seguinte situação. Eles não iam manter o seu status social se não migrassem. E aí começam a ir para lá. Então, os primeiros que migram, gente, são pessoas estudadas, pessoas com um poder aquisitivo legal, e depois isso vai afrouxando, a ponto de, no início da década de 80, com a crise brasileira instaurada, e a crise, vamos dizer, que pairá, óbvio, se eu tinha uma crise no Brasil, em Valadares ela ainda era mais grave, porque a mica tinha acabado, madeira tinha acabado, a pecuária estava fraquíssima, o povo que estava aqui estava alvoroçado. E aí, eu vou até dizer na minha tese, que quando já não havia mais coisas, nada para tirar, né, da terra da região de Valadares, a gente tira o bem mais precioso, né, que são as pessoas. Essas pessoas, então, elas começam a migrar massivamente na década de 80 para os Estados Unidos. Indícios vão apontar que, ao final da década, cerca de 30 mil pessoas migraram para os Estados Unidos. E aí começam algumas curiosidades, né? Os Estados Unidos vai declarar que uma curiosidade, como o Brasil, que está vivendo uma crise financeira muito grande, o que tem naquela região de Governador Valadares de forma tão rica que as pessoas estão vindo fazer turismo para cá? Muita gente da região de Governador Valadares estava solicitando vistos de turista e indo para Valadares fazer turismo. Aquilo despertou, né? Despertou um holofote, né? Aqui em Valadares. O consulado americano, rapidamente o consulado americano percebeu que aquele pessoal que estava pegando visto de turista não estava voltando. Então, na verdade, é uma artimanha, né?
E aí, alguns autores, né, que investigam essa dinâmica vão dizer que bastava, nessa época, você chegar no consulado americano e eles perceberem que você vinha de Valadares, que você tinha o visto negado. Bom, o que tinha em Valadares nessa época, gente? Uma dinâmica comercial toda voltada para o dólar, né? Aos mais antigos, vai lembrar aí que casa, imóvel, era vendida em dólar. No final, na década de 80 ali, na década de 90, imóvel era vendido em dólar, né? Então, assim, tanto que um dos principais investimentos que esses caras que estão nos Estados Unidos fazem é na compra de imóveis, entendeu? E aí a gente viu uma ascensão, aí você pensa, né? Marca aí mais ou menos 1985. A dinâmica, então, a gente tinha locais, agências de turismo, que já faziam as chamadas remessas, né? O envio de remessas. E aí a gente tinha, eu vou só citar, mas assim, não a título rotular, né? Mas tinha a Piatã Turismo, mas tinha outras empresas de turismo que faziam essa chamada envio de remessa, ou seja, tinha alguém que coletava essa remessa lá nos Estados Unidos e você ia nessas agências como se fossem agências bancárias mesmo e pegava o seu dinheiro convertido. Bom, era naturalmente um envio de remessas irregular. Essas empresas, né, que já trabalhavam, operavam no mercado irregular, frente, então, ao novo cenário de vistos negados, ou seja, não era permitido mais fazer, então, a travessia, a travessia regular da fronteira, legal, elas acessam, então, uma coisa que já existia nas décadas anteriores já nos Estados Unidos, né? Com o Braceiro Programa em 1956, muitos mexicanos foram convidados a ir para os Estados Unidos e trabalhar. Só que rapidamente esse Braceiro Programa nos anos seguintes foi fechado e muitos mexicanos continuaram a atravessar a fronteira de forma irregular. O que eu estou querendo dizer é que já havia um sistema México-Estados Unidos de travessia irregular. E essas empresas que faziam um envio de remessas irregular aqui em Valadares acessam esse mercado de travessia irregular e começam a agir com a operação de dois agentes, né, os chamados cônsul, que fazia então a captura, né, vamos dizer assim, pegava pessoas que tinham interesse em fazer essas travessias e enviavam para o México, que lá no México, com o auxílio de outra figura chamada coiote, esses coiotes ajudavam, então, a fazer a travessia irregular, né? E aí surge, então, a partir de 1985, o chamado Sistema de Migração Irregular em Valadares, né? E é um sistema mesmo, viu, gente, que se expande para as outras regiões e se estabeleceu. Hoje, por exemplo, alguns autores vão dizer que é mais fácil um sujeito desempregado aqui em Valadares ir para os Estados Unidos do que ir para tentar um emprego em Belo Horizonte. Porque ele chega nos Estados Unidos e ele tem uma rede totalmente estabelecida, que se montou e se estruturou de forma muito organizada ao longo dessas décadas, né? Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente dos meus estudos, né? O que envolveu os meus estudos de doutorado? Justamente provar que na década de 2000, justamente no governo que envolveu o período 2000-2010, os Estados Unidos estava muito ruim. Ou seja, com o atentado em 2001, do 11 de setembro, e com o estouro da bolha imobiliária ali em 2005, 2006, viver nos Estados Unidos estava muito difícil e o Brasil estava voando economicamente. Estava mais fácil viver no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, eu mostrei que aqui na região de Governador Valadares, em torno de 15 mil pessoas migraram para lá, né? Por quê? Principalmente porque essa rede social muito forte, muito estabelecida. Porque as pessoas, era mais fácil migrar para lá do que tentar algo aqui. Tá certo? Bom, o que eu posso te dizer é que de 2010 para cá, essa rede voltou a ter força, né?
E eu estou muito curioso para fazer os cálculos que eu fiz entre 2000 e 2010 para 2010 e 2020, porque eu tenho certeza que muita gente, um volume muito mais expressivo do que na década anterior, migrou para lá. Porque as pesquisas, as análises que eu tenho aqui mostram isso, que houve uma reativação significativa de pessoas querendo voltar, querendo ir para os Estados Unidos, e principalmente muita gente de forma ilegal. Está certo? Bom, beleza. Agora, então, eu vou passar para uma fase, para que vocês façam um trabalho. Esse trabalho aqui ele não é parcial, não, tá errado, é oficial. Vocês vão produzir para mim uma redação falando sobre algumas questões. E primeiro, então, vou mostrar aqui essa música do Zé Ramalho. Eu quero que vocês ouçam e apreendam aí a leitura. Me fala se vocês conseguem ouvir a música. Eu não estou conseguindo ouvir, não, Léo. Não, beleza, beleza. Então, vamos lá. Eu não vou... Calma aí um pouquinho. Dá um tempinho aí. A janela está aberta, né? Calma um pouquinho. Vamos lá. Essa música, então, é a música Cidadão, do Zé Ramalho. Ela vai falar muito da realidade que ocorreu aí nesse processo de urbanização, dos chamados da relação, então, Nordeste com... Ai, meu Deus. Dessa relação, então, do Nordeste e como os nordestinos foram para São Paulo, mas necessariamente não tiveram oportunidade de consumir aquele espaço como deveriam, né? Muitos trabalharam à margem, viveram em favelas, trabalharam de forma irregular, muitos perderam a vida, enfim. Eu queria muito, então, que vocês ouvissem essa música Cidadão, do Zé Ramalho. E também a música Saudosa Maloca, dos Demônios da Garoa, que falam da mesma coisa. Eu vou falar aqui está a letra do Saudosa Maloca, e daqui a pouco eu tenho uma surpresa para vocês. Mas eu vou falar, então, do trabalho. Eu quero que vocês produzam, então, uma redação em torno de 2 laudas sobre o chamado processo de urbanização do Brasil e os seus desdobramentos sobre a população brasileira. Eu quero que você considere todas as questões levantadas em sala, né, como desigualdades étnico-raciais, a transição rural-urbana, esse processo de metropolização, mas de uma forma muito dissertativa, argumentativa, né? Navegue livremente também sobre a letra dessas 2 músicas que eu passei para vocês e busque traçar um paralelo, né, entre as letras das músicas e essa questão do processo de urbanização brasileira. Eu estou dando um tempo, gente, hoje é dia 15. Essa vai ser a nossa avaliação oficial 1, tá certo? E essa avaliação oficial 1, vocês terão até o dia 28/4 para postar em formato PDF lá no Classroom, tá? Eu vou montar para vocês essa atividade. Vocês têm dúvida em relação a essa questão? Eu não vou encerrar a aula ainda não, mas eu já vou cortar os slides. A câmera está aberta. Opa. Beleza? Pode mandar os nomes das músicas, por favor. Cidadão, Zé Ramalho e Saudosa Maloca de Demônios. Professor. A Garoa. Oi.
Oi. Eu não entendi a relação da música com o texto. Então, eu acho que você vai perceber. Quem é que está falando? A Zélia. Ei, Zélia. Na verdade, é justamente que depois que a gente ouvir as músicas, você vai perceber que as letras, elas deflagram um processo, vamos dizer assim, mostram um processo de desigualdade social que existiu durante esse processo de urbanização. E outros fatores também, né? Então, aí na hora que você ouvir as músicas, você vai perceber. Tá bom? Zélia? Entendeu? Léo, você pode me mostrar o slide novamente, o último, que você passou o trabalho? Tá, eu vou disponibilizar o slide daqui a pouquinho, lá no Classroom, viu? Ah, tá. Tá? Tá, eu disponibilizo daqui a pouquinho, tá? Só para não perder o tempo, é que nessa aula, essa música, essa atividade, a gente faz uma musiquinha. Eu sempre faço lá com vocês, em sala, mas hoje, infelizmente, não vai dar para fazer lá na sala. Mas eu vou tentar fazer aqui, tá? Se ficar muito ruim, vocês falam que o pandeiro já tá... A Helena já rasgou esse pandeiro aqui de um lado, o papai tá sem prática aqui, mas vamos lá, tá bom? Peguem a letra da música e daqui a pouquinho eu mando lá no Classroom, tá? Vamos tentar aqui, então, ver o que sai, né? Tá meio enferrujado. Se o Senhor não tá lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assobrabado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Mas que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, vim onde nós passemos dias felizes em nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, vim onde nós passemos dias felizes em nossas vidas. Oh, 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 oh. Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, cuscar. Joga as cascas pro lavaribudô, joga as cascas pro lavaribudô, joga as cascas pro lá, cuscas, cascas. Ai, ai. Beleza, gente. Então, era isso. Hoje eu gravei, viu, gente? A aula vai agora, daqui a pouquinho está lá no portal, daqui a pouquinho está lá no Classroom. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, desejo força para vocês aí. Fiquem com Deus. Vamos passar essa tempestade juntos. Estou tentando aqui, estou arrancando os cabelos, tentando fazer todo dia, trazer algo melhor para vocês. Fiquem firmes também, mantenham o seu aprendizado e vamos embora, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Valeu, valeu, gente. Obrigado, viu?
Ó, tô todo suado aqui, tá? De nervoso. Valeu, até mais.